Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Bom, como estamos dando início ao semestre letivo de maneira remota, né, o que não era previsto retorno presencial, mas não foi possível. Essa nossa primeira aula vai ser disponibilizada através de videoaula, tá? Essa que eu estou gravando e apresentando agora para vocês. Então sejam muito bem-vindos, né? Retornando às atividades da UFLA. Essa é a apresentação do curso. Eu me chamo Flávio Augusto de Melo Marques, sou professor de Física do Departamento de Física, tá? E vou seguir com vocês ao longo desse semestre 2021-2 essa disciplina de projetos de Física Experimental 1, tá? Eu dei essa disciplina tanto na modalidade remota quanto na modalidade presencial, tá, nos anos e semestres anteriores. Então, independentemente da maneira com que nós estivermos trabalhando, eu vou seguir com vocês, tá? Bom, inicialmente, antes de dar início à apresentação, eu gostaria de falar que nós temos algumas normas, tá, para trabalhar no laboratório, nesse laboratório de projetos de Física 1, porque nós lidamos com instrumentos que são bem sensíveis, né, multímetros que possuem modos específicos de trabalhar, tá, para medir corrente elétrica ou diferir de potencial. Se for utilizado de maneira incorreta, pode queimar. Então, nós sempre no início das aulas nós passamos as normas, tá? Para que vocês possam ficarem atentos sobre os riscos, né? Para evitar queimar os equipamentos, né? Ou se machucarem também, tá? Evitar riscos de acidentes. Nós trabalhamos basicamente com multímetro, tá? Para medir diferença de potencial, corrente elétrica, resistência elétrica, tá? Fonte de corrente contínua, tá? Para alimentar o circuito que vocês montarem, uma placa protoboard, que é essa placa branquinha aqui, e componentes eletrônicos, tá? Que é a resistência, que é esse pequenininho aqui, capacitores, LEDs e fios, tá? Ligando a fonte para alimentar o circuito, beleza? Trabalhando de forma presencial, vocês utilizam essa placa, né? Conectam os componentes eletrônicos, trabalhando em grupo, tá? Em 6 bancadas. Se estivermos trabalhando de maneira remota, vocês irão fazer de maneira individual, tá? Cada um na sua casa, no seu computador, utilizando uma plataforma virtual, tá? Chamada Tinkercad, tá bom? Tinkercad, pessoal, esse ambiente é um ambiente virtual que simula circuitos eletrônicos, tá? Ou seja, se eu fizer um circuito eletrônico em uma placa física da protoboard, eu consigo fazer a mesma coisa utilizando essa plataforma virtual, tá? Então, essa plataforma aqui que eu estou mostrando à esquerda, esse circuito, a mesma está sendo mostrado aqui à direita, tá? No Tinkercad. Então, tudo que eu tenho aqui fisicamente real, na realidade, eu consigo fazer também utilizando esse ambiente virtual do Tinkercad, tá? Então, se estivermos trabalhando de forma remota, nós iremos utilizar o Tinkercad, tá? Obviamente, pessoal, o Tinkercad é gratuito, tá? Basta ter uma conta do Google, tá? Que vocês têm, né, no e-mail institucional, para poder, que também é gratuita, para poder utilizar o Tinkercad e fazer os experimentos, tá? Os circuitinhos, tá? Então vamos lá, o cronograma do curso, tá? Essas turmas 31B e 22B, as aulas são nas sextas-feiras, tá? Essas datas então são referentes ao dia da aula, nas sextas, tá? Primeira semana, pessoal, é apenas a apresentação do curso, tá? Eu vou deixar também uma revisão de teoria de erros, tá? Quem nunca tiver visto, eu peço para que assista, é bem interessante saber um pouco sobre teoria de erros. Teoria de erros é muito importante para todas as disciplinas práticas, tá? E para a futuro vida de engenheiros também de vocês. Eu acho que é bastante importante saber um pouquinho de teoria de erros, tá? Nesse retângulo vermelho, pessoal, eu deixei o que será feito de maneira remota, tá? Que é o mês de janeiro,
tá? E depois a partir do mês de fevereiro tá em verde, o retângulo verde, que já será o possível retorno presencial, tá? Ainda não é certo, obviamente, que iremos retornar presencialmente, mas eu deixei aqui dessa forma aqui, como possível retorno presencial. Então vamos lá. Semana 2 e 3 será dedicada à prática 1, tá? Que é o experimento sobre associação de resistores em série em paralelo utilizando o Tinkercad. Tá? Como nós estaremos trabalhando de forma remota, vocês irão utilizar o Tinkercad. Tá? Eu deixarei disponível a videoaula no campus virtual, tá? Na nossa sala virtual com a explicação de tudo que vocês terão que fazer. Tá bom? Detalhado, de maneira detalhada, ela vai ter também um roteiro de estudo orientado com todos os detalhes para que vocês possam fazer o experimento, beleza? Na plataforma virtual. Lá explica como utilizar o Tinkercad também, tá bom? Como acessar e utilizar, tá bom? A partir da semana número 4, tá? Se nós retornarmos presencialmente, nós iremos fazer a prática 2 utilizando a placa, que eu mostrei para vocês, no laboratório, em grupo, tá? Se continuarmos de forma remota, vocês irão utilizar o Tinkercad, tá, pessoal? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se continuarmos de maneira remota, vocês continuarão fazendo basicamente a mesma coisa que está escrita aqui, tá? Utilizando a plataforma virtual, que é o Tinkercad, tá? Se retornarmos presencialmente, vocês irão fazer nas bancadas em grupo, utilizando o que nós temos, toda a nossa infraestrutura, todos os nossos equipamentos que nós temos no laboratório, tá bom? Então tá, como vocês observaram, são 5 práticas que vocês vão fazer, tá? Vamos dedicar 2 semanas para cada uma delas, tá? Então 2 semanas para a prática 1, 2 semanas para a prática 2. A prática 2 é a lei de Ohm, tá? Plotagem e ajuste de gráficos utilizando o SciDavis. Toda vez que eu colocar o SciDavis aqui, é um softwarezinho gratuito, tá? Eu coloco um lembrete aqui, trazer computador, tá? Se estivermos presencialmente, obviamente, né? Aí eu peço para que vocês tragam na aula o computador para que vocês possam auxiliar vocês a utilizar esse software, tá? Se estivermos trabalhando no modo remoto, de qualquer maneira vocês estarão trabalhando com o computador, então aí fica mais fácil também, tá? Prática 3, comprovando as leis de Kirchhoff, tá bom? Então também, prática 2 e 3, se estivermos presencial ou remoto, mesma coisa, tá? Na presencial vocês irão fazer utilizando os componentes físicos, se estivermos remoto, utilizando o ambiente virtual do Tinkercad, tá bom? Prática de número 4, circuito RC, tá bom? Também aqui utilizando o SciDavis para plotar e ajustar o gráfico de decaimento não exponencial, de decaimento exponencial do circuito RC, tá bom? Também a mesma coisa, se estivermos presencialmente, a gente faz o circuito, tá? Se tivermos remoto, com a plataforma virtual do Tinkercad, tá? E por último, pessoal, essa aqui é a mais complicada um pouquinho, é a prática de número 5. A gente vai utilizar um Arduino para controlar um LED, tá? Então, criar um mini projeto de um semáforo com Arduino, tá? Essa aqui eu disse que seria um problema só porque também são 2 semanas, tá? Eu disse que seria um problema porque nós temos Arduino, se estivermos, né, vamos torcer para que a gente consiga retornar presencialmente, tá? Que é uma disciplina prática, eu acho que é muito importante que vocês tenham um contato com todos esses equipamentos, tá? Nós temos Arduinos disponível para emprestar para vocês, para que vocês possam fazer essa prática, tá? De maneira presencial, porém eu não sei LEDs, tá? Temos em quantidade suficiente para que todos os 6 grupos consigam fazer, tá? Então, de qualquer maneira, eu peço para que vocês possam trazer o computador também, até mesmo nessa prática, para que, se não tivermos LED suficiente, alguns grupos façam utilizando os LEDs e revezem, tá? Para que todos possam ter contato com o Arduino e os LEDs, e alguns, quem tiver levado o computador, faça utilizando o Tinkercad também, tá? O ideal é que faça utilizando os 2 jeitos, tá? Tanto utilizando o Arduino, a placa protoboard do laboratório e os LEDs,
e utilizando o Tinkercad também, tá? Vocês vão ver que funciona do mesmo jeito, tá? Da mesma forma. O Arduino que tem na plataforma virtual do Tinkercad também é um simulador idêntico ao Arduino real, tá? Então vocês vão ver que é bem interessante. Beleza? 13ª semana a gente vai definir e desenvolver o projetinho, tá? Utilizando o Arduino, tá? Aqui é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, o Arduino é algo que eu peço para que todos os projetos que vocês pensem seja utilizando o Arduino, tá? Eu vou deixar claro para vocês o porquê disso. Depois da 14ª semana eu vou fazer uma apresentação teórica de como apresentar o pitch com coerência e atratividade, tá? Se tivermos retornado presencialmente, pessoal, isso aqui é um feriado, tá? Dia 15/4. Então eu vou deixar disponível essa aula através de videoaula no campus virtual, tá? De qualquer maneira, se tivermos presencial ou remoto, será dado através de videoaula, tá? Já que é um feriado na sexta-feira, tá? Beleza? Semana seguinte, do dia 15, 15ª semana, tá? Será a semana de entrega, tá, pessoal? Das duas atividades, relatório escrito e apresentação pitch, que é um vídeo, tá, pessoal? Tudo isso vai ficar claro para vocês, obviamente, ao longo do semestre, tá? Eu vou explicar direitinho para vocês, não precisam se preocupar com antecedência. 16ª semana é uma semana que eu vou dedicar a correção e revisar a nota, tá, para vocês. Semestres anteriores eu não deixei essa semana, então foi muito corrido, é impossível, tá, poder corrigir, fazer com que vocês possam revisar as notas. Então deixei uma semana livre para que isso possa ser feito. E por último, de acordo com a CEP, né, avaliação de recuperação, que não é muito utilizada nessa disciplina, tá, pessoal? A maioria dos alunos passam, então praticamente nem é dada avaliação adicional de recuperação, tá? Quais são as atividades avaliativas? São 5, tá? Uma referente a cada prática que vocês viram, tá? Que tomam 2 semanas. Cada uma vale 10 pontos. Então, atividade 1, referente à prática 1, 10, 10, 10, 10, 10, até a prática 5, tá? Um relatório escrito, tá? 20 pontos, relatório. E uma apresentação pitch, tá? Em forma de vídeo, que vale 30 pontos, tá? Tudo isso, obviamente, eu vou explicar como que vai ser feito, como que vocês terão que fazer esse vídeo, esse relatório, vou deixar bem claro para vocês, tá? Até o final do semestre, que vai ser lá em abril, beleza? Então, como eu já deixei claro, pessoal, independentemente se estivermos presencialmente ou de maneira remota, o cronograma será o mesmo, tá? Será esse aqui. As atividades, a única coisa que vai mudar é que elas serão feitas ou no laboratório, utilizando os recursos que nós temos, tá? Ou será feito de casa, utilizando o ambiente virtual do Tinkercad, beleza? Então, pessoal, basicamente isso que eu tinha para dizer, para dizer com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa apresentação, podem me enviar por e-mail, tá? flavio.marques@ufa.br, eu vou responder a todos prontamente, tá? Então é isso. Um grande abraço a todos e até breve.